Boa tarde, turma. Vamos dar início à nossa segunda revisão de geografia acerca da população brasileira. O que vamos falar nesse vídeo? Sobre a distribuição e crescimento da população, sobre a questão da imigração e da emigração no Brasil, ou seja, a entrada de pessoas vindas de outros países e a saída de brasileiros para outros países, sobre a população brasileira e a sua relação com o trabalho e diversidade brasileira. Esse conteúdo vai nos auxiliar a responder à nossa atividade de revisão. Então, a distribuição e crescimento da população brasileira é feita da seguinte forma. Sabemos que o Brasil, é um país de grandes dimensões, tem uma área muito grande e ele também é um país muito populoso. Ele é o quinto país mais populoso do mundo, ou seja, que tem mais gente dentro do seu território. São mais de 210 milhões de pessoas, segundo o censo do IBGE. O que é esse censo do IBGE? É uma pesquisa feita de 10 em 10 anos oficialmente, onde os funcionários do IBGE vão de casa em casa, na maioria das casas dos brasileiros, perguntar acerca da população, das características da população brasileira. Idade, sexo, renda, quem é pai de família, quem é mãe de família, se as crianças estão na escola, se não estão. Então, essa pesquisa dá um panorama geral de como é a população brasileira. Não só para saber quantas pessoas tem, mas para saber como elas vivem e como o governo pode auxiliar, trabalhar nesse sentido de auxiliar essa população. O Brasil é um país muito populoso, porém ele é pouco povoado. O que quer dizer isso? Tem áreas do Brasil com muita gente concentrada e outras áreas com pouca gente concentrada. Por isso que a gente fala que ele é pouco povoado, apesar de ser muito populoso. Nós olhamos esse mapa aí de povoamento, as áreas de um bege, um tom mais claro, são as áreas com pouca população, apesar de ser áreas enormes, como o norte do Brasil. E essas áreas aí com tons de vermelho, laranja, como na região litorânea, aqui do Nordeste, do Sul e do Sudeste, são as áreas que mais concentram pessoas. Então, essas áreas que mais concentram pessoas é muito povoada. E aquelas áreas que quase não tem pessoas é pouco povoada. Quando a gente vai tirar uma média, o Brasil é um país pouco povoado, porque tem áreas enormes com pouquíssimas pessoas dentro e áreas pequenas com muita gente concentrada junto, viu? Então, país muito populoso, porém pouco povoado, porque a distribuição de pessoas nesse território é muito desigual. O Brasil, ele é formado, além dos nativos, das pessoas que nasceram aqui, de pessoas também que imigraram, ou seja, de pessoas que vieram de outros países e fazem parte da população brasileira. A entrada de imigrantes no Brasil data desde 1500, quando Portugal, nos colonizou. Então, os primeiros imigrantes que nós recebemos foram os europeus brancos portugueses, que vieram colonizar o nosso Brasil. Mas antes disso, aqui nós sabemos que os nativos já viviam, que eram os índios. Então, esses imigrantes se juntaram com a população brasileira, primeiro com os índios, vieram os portugueses, posteriormente vieram os escravos africanos e depois de um tempo vieram japoneses, italianos, libaneses e vários outros povos. O Brasil é um país de saída de imigrantes, ou seja, tem muito brasileiro também de uns tempos para cá saindo do Brasil em busca de melhores condições de vida para outros países, principalmente países mais ricos. Além disso, também houve uma migração interna, ou seja, brasileiros mesmo indo de uma região para outra, de um estado para outro, de uma cidade para outra. No início, em 1950, começou o êxodo rural de forma mais forte no Brasil. O que quer dizer isso? É a saída de pessoas do campo
para a cidade. Nós estamos vendo aí nos mapas, né? Da década de 50 a 60 saiu muita gente do Nordeste em busca de melhor condição de vida, no Sul e no Sudeste. Na década de 60 a 70, muita gente saiu do Nordeste e do Sul e Sudeste para o Norte, muita gente foi ainda para o Sudeste. E na década de 70 e de 80, quando o Brasil começou, já estava de fato mais industrializado, as pessoas começaram a ir mais para o norte em busca de outros trabalhos, principalmente na área de agropecuária. E como é a população brasileira em relação ao trabalho? Nós sabemos que existem 3 setores da economia, onde se movimenta a renda, o dinheiro, onde as pessoas são empregadas. O setor primário, que é o da agricultura, da pecuária, do extrativismo, o setor secundário, que são as indústrias no geral, e o setor terciário, que são de comércio, pessoas que trabalham no comércio ou oferecem algum tipo de serviço, como numa escola, num salão de beleza, numa farmácia. Então, segundo esse gráfico, o Brasil, grande parte da população brasileira trabalha no setor terciário, ou seja, comércio e serviços. Em segundo lugar está o setor primário, quase empatando aí com o setor secundário. Esse gráfico é de 2014 e a gente vê uma mudança aí bastante grande em relação aos dias de hoje, onde o setor secundário fica em segundo lugar e o primário, na verdade, fica em terceiro lugar. Aí estamos vendo as atividades, né, dos setores da economia. Essa primeira foto aí é setor primário, a segunda também é setor primário, que é a agricultura e a pecuária do lado. Abaixo tem as indústrias, né, que é o setor secundário, e a quarta imagem é o setor terciário, supermercado, oferece comércio, né, setor de comércio. O Brasil, portanto, é um Brasil formado por vários povos. Sabemos que o Brasil, os habitantes nativos daqui são os índios. Posteriormente vieram os brancos colonizar o Brasil, os portugueses, europeus brancos, e posteriormente o negro. Então, nós dizemos que o Brasil é um território, um país miscigenado, porque houve uma mistura de raças na formação do nosso povo. Posteriormente a esse grupo de raças, vieram outros, como os asiáticos e outros também europeus brancos. Então, o Brasil é uma mistura de raças, é um país constituído de muitas pessoas de características muito diferentes. Por isso, dizemos que o Brasil é um país miscigenado. Infelizmente, também é um país de desigualdade, principalmente graças à corrupção, né? Sabemos que no Brasil a distribuição de renda é desigual, ou seja, pouca gente com muito dinheiro e muita gente sem quase nada. O acesso à educação também é precário, enquanto a oferta de educação para poucas pessoas é uma das melhores, para muita gente falta ainda muita coisa. E a saúde também é precária. Então, por hoje é só. Assistam o vídeo e façam as atividades.